Olá, meus irmãos, a paz, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família. E nós, no comentário de hoje, 1 Reis 11 e 12, desse 13 de junho, ele nos impressiona, por dar uma guinada na história do rei Salomão, uma vez que a gente vem acompanhando os êxitos, todos os projetos que ele estabelece, a construção do templo majestoso, os palácios e tudo que ele conquista, a paz e o domínio na região, a amplitude do seu reinado, para agora, quando ele chega nesse texto da leitura de hoje, na sua velhice, então vai dizer que Salomão, ele casa com muitas mulheres estrangeiras, que não eram do povo de Israel. Ele casou-se com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, dos hititas. E o Senhor havia instruído aos israelitas que eles não deveriam se casar com mulheres de outras nações. E porque com o receio delas desviarem o coração. E foi isso exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele foi cedendo, quando aqui vai dizer que ele casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. São 1000, e elas desviaram o coração de Salomão. Ele então começou a inclusive implementar altares, templos, a esses falsos deuses. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas, aquele que as crianças eram sacrificadas a esse falso deus. E assim ele recusou-se a servir inteiramente ao Senhor. Agora o Senhor também permite com que haja um distúrbio no reinado de Salomão por este caminho de desobediência já na sua velhice, quando o Haddad, que foi um dos que fugiu para o Egito, se refugiou no Egito ainda quando Davi e Joabe, eles destruíram os amonitas. Esse Haddad, ele se refugiou, e agora, quando soube que Davi havia falecido, e enfim, ele agora retorna e vem para também guerrear contra o povo de Israel e contra Salomão. Também Deus levantou Rezon, que também filho de Eliada, ele se tornou um adversário de Salomão. Outro que foi também rebelde, ao rei, foi Jeroboão. Jeroboão, então, ele acaba se tornando um líder entre as tribos de Israel. Ele era da região de Efraim, Manassés, e ali ele se alicia com eles, e Salomão tenta matá-lo e ele se refugia no Egito. Mas agora ele recebe profecias do profeta Aías, que era o profeta de Siló, e começa a dizer que ele vai ser o rei das 10 tribos, 10 tribos de Israel, e que o descendente de Salomão, que era Roboão, ele seria então apenas rei de 2 tribos, seria Judá e Benjamim. Então aqui se estava profetizando a divisão deste reino que Salomão, ele reinava como um único povo, mas por desviar seu coração, então os seus filhos, porque a dinastia agora estava sob risco, dinastia davídica, e assim o foi quando vamos ler que Salomão, ele reinou 40 anos sobre
todo Israel, né? E assim que ele morreu, então, Roboão, que era o filho de Salomão, ele assumiu o trono, mas o povo pedia para que ele aliviasse os tributos, os impostos, e ele busca conselho com os mais velhos e eles dizem: sim, você precisa que esteja disposto para servir o povo, né? E dar uma resposta agradável, aliviar o povo. E logo ele então vai para o conselho dos mais jovens, que diz: não, tu tem que ser mais duro do que o teu pai foi, mais rígido, e assim ele seguiu o conselho dos mais jovens e não dos mais velhos. E infelizmente aqui acontece então uma divisão do reino de Israel, quando Jeroboão começa a reinar, né, nas 10 tribos do norte, e Roboão as 2 tribos do sul, e o povo de Israel nunca, do norte, as 10 tribos nunca mais aceitaram um descendente de Davi para reinar sobre eles. Foi algo muito triste, né, que aconteceu no cenário do final, terminar mal, como foi o caso de Salomão. Agora vamos entrar numa transição, né, de outros reis que vão agora estar vindo para o cenário do governo de Israel. Sempre agora considerando as tribos do norte, as 10 tribos, e agora o reinado do sul, que é Judá e Benjamim. No capítulo 9 de Atos vai nos narrar a conversão deste homem que esteve ali junto à morte, o mártir Estevão, né, que ele testemunhou e foi favorável à execução, né, de Estevão por ser um cristão, seguidor de Cristo. E ele também agora recebe cartas, né, para ir a Damasco, prender os cristãos, trazer para Jerusalém, fazer mal à igreja, mas é nesse caminho para Damasco que o Senhor Jesus vai se apresentar a Saulo. E ele tem um encontro tão impactante, tão grande, e nós vimos que entra também Ananias, né, com quem o Senhor fala para ir orar sobre este Saulo, que está agora cego pela visão que teve do Senhor. E ele até fala: mas este homem é um homem mau, né, persegue a igreja. Mas o Senhor diz: não, ele tem um propósito. Ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto alguém é capaz de sofrer pelo Evangelho. E foi isso que nós acompanhamos, vamos estar acompanhando na vida de Paulo, né, que era o Saulo de Tarso. É lindo mesmo toda essa obra de Deus, porque ele se torna poderoso na palavra, e nas sinagogas ele começa a anunciar Jesus como Messias. Deus é maravilhoso, né? E aqui vai dizer: Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Deus nos abençoe para mantermos fiéis a Ele sempre. A paz.